Certa vez eu estava hospedado em Balneário Camboriú, numa viagem. Eu estava hospedado em um chalé que o teto era muito alto. Era um teto bem alto, de madeira. E entrou um beija-flor num desses dias que eu estava lá. Eu lembro até que foi num sábado que isso aconteceu. Entrou um beija-flor e tinha umas vigas assim de madeira próximas do teto. O beija-flor ficou ali e toda a tentativa dele sair dali, ele fazia assim, ele voava pro teto, batia no teto de madeira e voltava para a viga. Batia no teto de madeira, voltava para a viga. Só esse caminho ele fazia. Era a única opção de fuga que ele estava considerando era essa, né? E aí eu fiquei assim, falei, pô, o que eu vou fazer com esse bicho aí? Eu fui no Google, então digitei ali o que fazer quando um pássaro entra na sua casa. Achei um artigo ali que estava falando, bom, os pássaros eles são guiados pela luz, então deixa aberto a janela, deixa bem aberto tudo que você tiver aí, porque conforme for escurecendo, né, anoitecendo assim, ele vai ver que ali é o caminho para ele sair. Então eu deixei aberto, as janelas já estavam tudo abertas, a varandona, tinha uma baita de uma varandona lá com umas portas tudo aberto assim, né, que era só ele voar ali que ele sairia, mas ele insistindo naquele caminho. Eu fui ficando até meio agoniado com aquilo, porque falando, pô, mano, o bichinho não vai resistir. Aí, então eu fui, enchi uns potinhos de água e botei ali embaixo, sabe, assim. Fui num campo que tinha ali embaixo, perto ali do chalé, e peguei umas flores ali, peguei umas plantas assim, e falei, vou tentar atrair ele de toda forma, porque aí ele vai descer para ir até essas coisas aí que atraíram ele, e aí ele vai ver as janelonas ali e vai conseguir sair. Não adiantou. Não adiantou porque ele não vinha, ele só insistia nesse caminho. Da viga para o teto, da viga para o teto, batia de frente, voltava, batia de frente, voltava. Enfim, você vai ficando agoniado, né? Porque o beija-flor é uma criatura muito frágil, né? Falando, pô, ele vai se cansar uma hora fazendo isso, ele vai se cansar, coitado, né? Ele não vai resistir. Nossa, fui ficando mal com aquilo. Foi anoitecendo, eu lembro que era um sábado porque eu tinha compromisso, né? Eu ia sair aquela noite, então assim, eu saí, deixei tudo aberto ali com a esperança de que ele achasse o caminho de fuga. Saí, voltei de madrugada, ele ainda estava ali, o beija-flor. Ele continuava ali, né? Eu falei, bom, vou dormir e a minha esperança, está passando um avião aqui, e a minha esperança é que ele, assim, quando amanhecer, ele veja a luz entrando aí pelas janelas e saia por elas. Fui dormir num quarto que era ali, né? O beija-flor estava na parte que era de sala e cozinha, assim. Fui dormir no quarto, tal, deixei tudo aberto. Quando eu acordei, o beija-flor não estava mais ali, né? Eu até procurei assim para ver se falei, pô, será que o bichinho não resistiu, tal, e o corpo dele tá aí assim, mas não encontrei. Então eu imagino que ele conseguiu achar, conforme amanheceu, entrou a luz, ele encontrou o caminho de volta. Eu espero que tenha sido exatamente isso que tenha acontecido com ele. E o que essa história representa? Recentemente aconteceu uma coisa parecida aqui na minha casa. Tem uma caixa d'água e tem uma rede em cima, sabe? Um sabiá ficou ali preso nesse vão, assim, entre a tampa da caixa d'água e a rede, e ele não conseguia sair. Por quê? Porque ele ficava voando em direção à parede, aí ele batia na parede, ou em direção à rede e ele não conseguia passar pela rede. Só que esse foi mais esperto que o beija-flor, porque rapidamente ele assim deu uns 180 graus, virou, viu que tinha ali, tinha aberto pra caramba o espaço pelo qual ele entrou, inclusive, e ele conseguiu sair por ali. E eu fico pensando quantas vezes na vida a gente não é esse beija-flor ou esse sabiá, em que a gente fica tentando ali um caminho que machuca, que não tem resultado, que você bate de frente, você é o beija-flor voando ali em direção ao teto com esperança que aquilo ali vai de alguma forma mágica se abrir, que vai ser diferente, assim, e apanha. E como o beija-flor, né, que vai cansando assim, vai se cansando, vai ficando cada vez mais debilitado, a gente vai ficando assim também. A gente vai ficando debilitado, a gente vai ficando cansado, a gente vai ficando sem esperança, quando
Basta um simples movimento às vezes é esse o movimento que é preciso fazer. Você virar, você dar uns 180 graus assim e olhar quantas possibilidades existem além daquela ali, além daquela na qual você está insistindo. Quantas coisas, tem um mundo de possibilidades além daquela. O beija-flor, provavelmente eu fico imaginando que deve ter sido esses os pensamentos dele, enquanto ele só batia no teto, né? Ele pensou que, sei lá, o mundo dele tinha acabado, que tinha pô, tô preso nisso aqui, não vou conseguir sair disso aqui nunca. E quando amanheceu e ele conseguiu sair pela janela, ele viu que estava o mundo todo lá fora ainda, que o mundo continuava lá fora e cheio de possibilidades. Quanta vida existia ainda, quanta coisa existia além daquilo. Acho que esse sabiá que ficou preso aí na tampa da caixa d'água também, né? Quando ele deu essa simples viradinha, assim, ele notou, olha só que sensação de liberdade, né? Quantas vezes a gente não fica, às vezes inconscientemente mesmo, às vezes por consciência mesmo, por uma escolha mesmo, a gente fica ali batendo de frente com uma situação que já se mostrou assim, já mostrou que não tem resultado, já mostrou que aquilo ali não vai ser bom, assim, que aquilo ali tá ali fazendo mal, tá te diminuindo, tá te machucando até, mas você insiste naquilo, você quer insistir naquilo, você quer ver. A definição de insanidade é isso, porque a gente olha o beija-flor e pensa, né? Falava, pô, mas como o passarinho burro, né? É só ele, pô, se ele olhar ali para baixo e ver uma janela, ele vai ver que ele consegue sair, acaba essa agonia de imediato, né? Como a definição de insanidade é isso, é você fazer sempre a mesma coisa e esperar que o resultado seja diferente. Não vai ser assim, né? Não vai ser assim. Isso dá para se aplicar a várias coisas na vida. Várias coisas na vida é assim. Se você não mudar a estratégia, se você não mudar a ação, se você não investir em outra coisa, o resultado não vai ser diferente. Se você continuar fazendo sempre o mesmo, não vai dar, né? Não vai ter mudanças efetivas. Então, fica esse convite para a gente ser menos beija-flor, assim, ser menos esse beija-flor. Isso vale para mim também, né? Muitas vezes eu sou esse próprio beija-flor, né? Eu me sinto como ele, assim, né? De insistindo ali numa coisa, insistindo, insiste. E aquilo vai te diminuindo, vai te degradando, vai te deixando mais frágil ainda, vai te deixando mais triste, vai te deixando agoniado e começa até a cegar a sua visão, assim, de você achar que o mundo é aquilo ali, achar que o único caminho possível era aquele. Quando na verdade às vezes nem tá tão longe, nem tá tão distante assim, tem uma janelona ali nas suas costas, saca? Ali te chamando, saca? Te chamando e falando, olha, o mundo tá todo ali ainda. O mundo cheio de possibilidades está todo ali ainda, te aguardando, sabe? Então, vamos ser menos esse beija-flor e vamos olhar mais para as outras possibilidades. Vamos passar por essa janela, cruzar essa janela, que as possibilidades estão ali e quanto mais tempo a gente perde batendo de frente com o teto, menos tempo a gente vai ter para aproveitar as outras possibilidades que estão ali fora e que são muitas.